E continua. Com isso, Stella vai acumulando cada vez mais vitórias, e Kurogane e Ikki tem que se preparar para sua luta contra Kirihara. Com certeza não será fácil devido ao trauma que ele tem com Kirihara, e por enquanto ele não quer dizer. Com isso, ele parece que está cada vez mais preocupado com a chegada dessa luta. Principalmente porque a Blazer do Kirihara com certeza não é uma coisa fácil de se lidar. Depois disso, Ikki se encontra com Alice e ele conversa um pouco sobre seu passado com Kirihara e o que aconteceu. Ele diz que Kirihara já quis se meter com ele, zoando ele, e também atacou ele sem a permissão da escola. E por causa disso, como Ikki ele não, ele é meio que odiado pela escola toda, ele não podia lutar, até porque isso é proibido. Ele se viu numa situação difícil, não podia usar a Blazer dele. No momento antes da luta começar, ele se encontra com Nene, que é conhecido por ser uma grande usuária de Blazer. Ela provoca ele um pouco, mas logo ele tem que se preparar para a luta. Então a luta entre Kitahara e Ikki começa. É uma luta que parece que vai ser muito difícil. A Blazer dele consegue fazer com que ele literalmente consiga se esconder e atacar Ikki como se fosse usando flechas. E isso começa a ser muito perigoso. Mas Ikki no começo vai conseguindo desviar de tudo, indo muito bem. Mas isso é só o início dessa luta. Kitahara parece se manter calmo e começa a atacar Ikki continuamente. E começa a continuar a provocá-lo. E começa a não conseguir desviar desse ataque de Kitahara e começa a se ferir gravemente. Os amigos de Ikki começam a ficar preocupados. Ele não tá parecendo o Ikki normal de sempre muito confiável em suas lutas. Ele tá parecendo muito nervoso. Então Kitahara começa a provocar Ikki, dizendo coisas horríveis dele, tipo como ele é um merda e tal, inferior, e todas as pessoas que estão vendo começam a zoar Ikki também. Ele está sendo humilhado de todas as formas, verbalmente e fisicamente. Por causa disso, Stella não aguenta mais e começa a gritar por Ikki, fazendo com que ele se levante de novo e continue tentando quando Ikki mais precisava. Então Ikki se levanta mais uma vez, usa o seu trunfo, o Itoshura, e vai pra cima dele e finalmente conseguir parar um dos ataques de Kitahara, fazendo com que ele fique maluco. Então Ikki vai pra cima de Kitahara como se fosse um maluco atrás dele. Começa a desviar de todos os seus golpes facilmente, fazendo com que Kitahara comece a ficar totalmente maluco, fugindo desesperadamente por sua vida. Kitahara continua tentando atacar ele muitas vezes, mas não adianta. Quem está no controle da batalha é Ikki. E mesmo ele implorando, falando até coisas como eu sou seu amigo e tal, não adiantou. Ikki foi pra cima dele, e assim foi piedoso e conseguiu vencer a luta, o humilhando. O cara literalmente foi derrotado por pânico. E conseguiu ser o vencedor dessa luta, claro, com uma grande ajuda de Stella. Depois disso, Ikki é levado para descansar e aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Ele se declarou para Stella, diz que a ama. E os dois aceitam. Então ela também diz que gosta dele e eles se tornam namorados. Mano, na minha visão eu pensava que teria no mínimo 3 temporadas, 2 filmes e uns 15 ovos pra isso acontecer, velho. Mas aconteceu. E esse é o fim do 4º episódio. No episódio 5 é mostrado que Stella está um pouco preocupada com o Ikki. Mas não é nada demais, é simplesmente porque ele não tá dando muita atenção pra ela, desse negócio do namoro deles. É porque ela quer um pouco mais de atenção, ela tá meio carente, sabe como é, né? Então em resumo, ela também tá meio ciumenta com a atenção que as pessoas estão dando pro Ikki depois daquela luta. Ele já virou outra pessoa na classe. E basicamente as garotas estão pedindo pra ele ensinar ele sobre espada e tal. Então ele decidiu ensinar essas garotas e tal. Mas isso também atrai o ciúme de outras pessoas indesejadas, que no caso são alguns garotos, que quiseram ir pra cima dele e agredi-lo com o Blazer, mas ele derrotou eles facilmente. O engraçado é que esses mesmos caras logo por ter pedido pra ele e pediu pra que ele se tornasse o mestre deles. Esse cara não tem vergonha na cara mesmo, velho. Mas bom, foi assim que ele se tornou o mestre dessas mesmas pessoas. A Stella continua com muita vergonha de falar que tá querendo mais atenção dele e tal, desse jeito muito tsundere dela e até meio que dá uma fugida dele e tal. Por causa disso, Stella se encontra com Alice e começa a jogar um jogo porque um personagem parece com o Ikki de romance, sabe? E basicamente ela passa muita vergonha por causa disso. Depois disso, ela vai junto com o Ikki e também o grupo de espada lá onde eles estão treinando.
pra uma piscina pra fazer uma espécie de treinamento. E basicamente a garota do clube de jornalismo, ela começa a provocar a Stella e tal, perguntando até onde chegaram nesse namoro deles. Stella tenta evitar um pouco sobre esse assunto, mas como uma peça mentirosa, ela não consegue por muito tempo. E ela meio que tá com um pouco de carente de atenção dele. Também mostra que a irmã do protagonista também não desistiu dele, mesmo apesar do namoro com a Stella, dizendo que ela ama ele mesmo assim. E ela ganha até um apoio de Alice por causa disso. Depois disso, Stella se encontra com o Ikki por causa da ajuda da menina do jogo clube de jornalismo para falar sobre essa questão do namoro deles. Ela até pensa que, por sinal, Ikki queria terminar, e até começa a chorar por causa disso. Mas depois de uma briga entre os dois e tal, ele falando que ela também tinha que agir um pouco mais, ao mesmo tempo ela também falando um pouco mais sobre isso, também sobre ele. Eles conseguem se resolver e tudo fica tranquilo. Eles até se beijam e tal, mostrando que a relação deles está realmente melhorando. Acontece, né? A primeira briga de casal sempre é assim. Mas acontece, é normal tudo isso acontecer entre os dois. E é assim que acaba o quinto episódio. No início do sexto episódio é mostrado que tanto o Ikki quanto o Stella conseguiram vencer os membros do conselho estudantil bem facilmente. Até com uma facilidade até bem legal. E é mostrado que ele está chamando atenção no instituto escolar. Até de uma certa garota de cabelos roxos. Essa garota vem stalkeando o Ikki ultimamente. E até dando um ciúme entre Stella e Shizuku por causa disso. E depois de eles forem atrás dela para saber o que está acontecendo, até se machucar um pouquinho. E ela vai para o hospital. Ela descobre que ela é Atsuji, filha de Kaito Atsuji, um grande mestre espadachim, que por sinal Ikki é muito fã dele. Ela fala que ele basicamente se machucou e está hospitalizado em uma situação muito grave por causa disso, depois de um certo acidente. E ela, em resumo, ela diz que está querendo também ser ensinada por Ikki, mas estava com muita vergonha, já que ela é muito tímida. Ikki aceita ensiná-la e ele começa o seu treinamento. Ele fala basicamente que ela está imitando Kaito, mas como Kaito é homem e tal, e tem estruturas diferentes entre homem e mulher, ela está se contendo por causa disso. Ela não está conseguindo mostrar todo o seu potencial. Isso que começa a tentar mudar a postura dela, pegando suas pernas. Mas acredito que foi uma coisa meio, muito chata de fazer quando você tem uma namorada. Mas tudo bem, e que não liga, parece que não se importa tanto com isso. Mudar a postura, ela literalmente ficou muito mais rápida. No mínimo, o dobro, o triplo de vezes mais rápida e mais forte do que ela estava antes. Ela fica muito agradecida por Ikki por causa disso. Que realmente estava muito certo, ele entende muito sobre esse assunto. Depois disso, a Atsuji diz que as mãos de Ikki são muito parecidas com a do pai dela e tal. E por causa disso, ele fica até com vergonha, ele fica até com um ciúmezinho, por causa disso. E na noite ela até pede pra ficar segurando a mão dele por causa disso. Essa Stella, pelo amor de Deus. Mas bem, as coisas estão indo muito bem no grupo, eles estão ficando mais forte e tal. Eles até mesmo saem pra comer um pouco. Mas eles são atacados por um certo grupo de rebeldes e tal. E eles basicamente começam a provocar Ikki e até mesmo a dar uma garrafada na cabeça de Ikki. E eles falam como se conhecia a Atsuji. Apesar de todas as provocações, Ikki não ataca eles, ele até me atacar, mas ele não deixa ele fazer isso. Ele continua se mantendo calmo, mesmo depois de literalmente o maluco, o líder deles, literalmente dar um cuspão na cara dele. Ele continua se mantendo calmo e pede pra Stella também se manter calmo. Depois deles irem embora, é mostrado que Ikki não atacou eles, porque se ele tivesse atacado, ele poderia ter sido expulso. E o conselho estudantil basicamente aparece e fala que realmente isso teria acontecido se ele tivesse atacado eles. Mas uma forma de ajudar eles, ele até um carinha lá ajuda a Ikki o curando. Mas uma coisa que acontece é que basicamente a luta de Ikki será contra a Atsuji. E bem quando Ikki disse que iria ajudá-la nesse assunto sobre esses rebeldes. Mas o que será que aconteceu e quem são esses caras? Não sabemos. Só sabemos que basicamente a Atsuji chamou Ikki para uma espécie de talvez armadilha para ele. Mas o que será que aconteceu e por que Ikki foi para ali? Saberemos no próximo episódio. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da continuação. Se vocês querem continuar ainda mais a continuação dos episódios de Hakuday Kishi, deixe um like, deixe as visualizações. A meta aqui é para continuarmos as 1000 visualizações.
Então, por favor, ajudem muito, comentem sobre mais animes que vocês querem que eu faça o recap. E é isso. Até mais e até a próxima conversa. Valeu, falou.